Queridos amigos, bom dia. Que Jesus nos ampare, que todos estejamos em paz, com alegria em nossos corações na manhã de hoje. Encerrando esse capítulo do Evangelho que nos trouxe bastante reflexão, nós vamos ler hoje o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão. Para que alguém seja um seguidor do Cristo, procurai verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, cabe de lhe restabelecer a força e a coragem. Somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida. A árvore da vida caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita tratá-las com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhes corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e os deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirva. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É porque há assambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não lhes colhem uva nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Que o Senhor de bênção
vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Amigos queridos, refletindo nesta lição, busquemos Jesus, o nosso Mestre, para que junto dele possamos usufruir dos frutos benignos que ele nos oferece a todo instante, saciando a nossa fome e matando a nossa sede. Possamos compreender a essência das suas palavras e nos transformarmos em verdadeiros seguidores do seu Evangelho. Que hoje seja um dia de muitas reflexões, que hão de nos permitir sentir o valor do amor, o valor dos relacionamentos, o valor do trabalho, mas acima de tudo, o valor da vida e da família. Que a paz e a luz se faça para todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, Jesus nos pediu cuidado com os profetas, fazendo passar muitos até com aqueles outros que foram os pregadores, cuidando contudo, fazendo passar pelo crivo da razão, como concluir com segurança, os seus frutos os conhecereis. Nós sabemos que a árvore do cristianismo precisa estar dentro de nós. E nessa fecunda força do amor que nos sustenta, nós vamos encontrar Jesus para que ele possa edificar em nós essa vontade de construir, de fazer algo novo, mas que possamos dar frutos àqueles que caminham conosco. O que é o fruto? O fruto é o produto da árvore, que, em resumo, nós podemos dizer, ela sintetiza a essência para produzir amanhã sempre uma nova árvore, porque no fruto está a semente. Então, o fruto do homem é a sua essência, que nós temos que perceber mesmo através das nossas exterioridades, que é como exteriorizamos o nosso pensamento. Nós vamos ver que Lucas e João Batista nos ensinaram: do coração tira o homem o que é bom e o que é mal. Mas nós precisamos ver o que é bem e o que é o mal. E as suas palavras provêm do coração, que é a sede do pensamento, é a sede do pensamento e do sentimento. Ora, eu preciso situar que, para que eu perceba a minha obra, que obra eu estou construindo, basta que eu veja o meu esforço para manter em equilíbrio diante das leis. É preciso que a gente possa perceber quais são os frutos principais que Jesus nos demonstrou. Nós podemos responder de uma forma muito simples, porque isso nós talvez já compreendemos, mas nós ainda não compreendemos que o ensinamento de Jesus também deve florescer e frutificar dentro de nós. Esses frutos que ele vem nos mostrar é o amor e a humildade, que traz para todos nós, como consequência, o trabalho, o serviço ao bem. Mas nós precisamos ver que para que eu possa construir o amor e a humildade, eu preciso aprender a servir, a respeitar o meu irmão, porque onde há orgulho, também há vaidades, e onde há vaidade, as feridas da revolta, do arrependimento, do remorso,
ou da alegria de maltratar o outro. E ainda, esses são frutos verdes ainda que não conseguiram se fortalecer, porque nós precisamos tomar muito cuidado com quem fala e ensina. Porque para que eu fale e que possa ensinar, eu preciso vivenciar. Quem não vivencia não é capaz de compreender a grandeza dessa lição. Quando Jesus nos chama a atenção para que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para tocar os nossos corações e cultivar esta árvore frondosa do cristianismo, para que ela floresça dentro de nós e que possamos auxiliar tantos e tantos outros irmãos. E o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Ou seja, aquele que compreendeu de que forma as sementes lançadas por Jesus em nossos corações cresceram. É preciso saber que fruto nós estamos dando, porque a árvore do cristianismo, ela foi se danificando porque muitos a cortaram, até que foi preciso trazer o Consolador prometido para que essa nova semente, essa árvore do Espiritismo redivivo, fosse também acobertada de flores, mas ela foi transplantada para o Brasil, para que nós, que conhecíamos Jesus, pudéssemos cultivá-la agora em nossos corações. É por isso que Dr. Bezerra de Menezes nos chama de espíritas cristãos. E nós precisamos entender que muito já recebemos. E é por isso que o fruto que dermos tem que ser um fruto sadio, porque a árvore é boa sempre, porém, existem os maus jardineiros que colocam, engessam tantas coisas nessa doutrina de luz e de amor, tanta hierarquia, tanto mando, tantas questões que acham que está certo e humilham, convidam até as pessoas para que elas saiam daquele tributo de amor que ela vem cultivando há anos dentro do seu coração. A casa espírita é uma árvore que floresce dentro de nós, não é em parede. Por isso que Jesus nos disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Qual é a vontade? Amar ao próximo como a si mesmo. Os apóstolos nos ensinaram isso para que a gente possa ter olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir aquilo que a doutrina espírita vai nos mostrar. Então, não basta dizer sou cristão. Tem tanto cristão sem Cristo, mas é importante que a gente seja cristão com Cristo, renunciando à nossa vaidade, o nosso mando, para que nos tornemos discípulos de uma era nova, para que nós possamos perceber que a obra não é física, a obra é sempre aquela que nasce do esforço, da dedicação dos nossos irmãos, esquecendo muitas vezes de si mesmo, que não estão preocupados com a hora do cronômetro terreno, com o relógio, mas eles estão preocupados com o tempo divino que nós todos possuímos a cada reencarnação. Então, amigos, esse item que fecha esse capítulo, muitos chamados e poucos escolhidos, ele nos diz: não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ele oferece. Não se colhem uvas
nos espinheiros. Não iludamos, meus irmãos, com aqueles que falam, que pregam, com aqueles que acham que é pelo autoritarismo, que é pelo mando, que é por esse policiamento tão grande que cobram dos outros, e quem manda, quem policia, não constrói o bem dentro de si, porque não espalha para o coração do outro o amor. E não compreendendo a justiça e nem o amor, podem muitas vezes fraquejar, cair nas suas ilusões e achando, de uma forma ou de outra, que eles são corretos, que eles estão certos. Olhai para suas obras, e a obra é edificada no coração. Quando nós encontrarmos aqueles irmãos na rua que precisam de nós, que possamos contribuir de alguma forma. E isso é de forma fácil. Mas é preciso olhar como nós temos relacionado com aqueles que estão junto de nós, aqueles que vieram para fazer parte da nossa família. É preciso ter dentro de nós um pensamento lógico para que nós possamos compreender a necessidade de cada irmão nosso. E nós vamos ver que onde passarmos, nós deveremos compadecer sempre, especialmente com aqueles que estão à margem do caminho. Por isso, meus irmãos, quantos espíritas chegam do outro lado do mundo com tantas dificuldades, eles estão carregando consigo o arrependimento, o remorso, e ainda quantos levam para si os seus equívocos. É preciso que a gente lembre do consolo, do esclarecimento, do amparo, do envolvimento, do acolhimento. E muitos espíritas, eles abandonam a luta por decepções, por tristezas, porque muitas vezes eles acreditavam naquela atitude, na sua fala, no seu modus operandi, mas tudo isso era uma farsa. É preciso que a gente tire as máscaras para que a gente possa mostrar que todos nós temos que nos esforçar. Tem uma frase de Emmanuel que ele nos diz: os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua do reconforto e os que se abeiram do suicídio tomados pelo superlativo do desespero. É preciso dar-lhes o remédio, amigos, para que nós possamos levar até eles a esperança, para que nós possamos acolhê-los em nossos corações, recordando que o próprio Cristo nos ensinou quando ele nos disse: dos vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade. É isso, meus amigos, que não pode acontecer conosco. Aqueles que vencem o mundo, aqueles que acham que eles são poderosos, muitas vezes são armadilhas para as quedas maiores. Por isso que Jesus preferiu nascer numa palha, na manjedoura, para nos mostrar o valor da humildade, viver dia a dia na luta das dificuldades junto aos menos felizes, é ainda o papel do espírita cristão, aquele espírita que mais tem recebido. E é preciso que a gente observe que quanto mais nós temos, mais deveremos acrescentar. É preciso que quanto mais nós tivermos amparo, mais teremos que amparar.
É ao contrário disso, né? Quanto menos trabalho, o que acontece? Mais preguiça. E quanto menos serviço, mais miséria. Então, que cada um de nós possamos refletir nessa lição extraordinária que o Kardec nos coloca, fechando esse capítulo, que para nós nos chama bastante atenção de uma forma reflexiva. Que obras eu tenho feito para servir o Cristo Jesus? Então, que a nossa manhã seja de muita reflexão, de muito amparo aos nossos corações. Pedimos a Deus, nesta hora, a caridade do passe, estes amigos que olham para nós e por nós, percebendo as sombras dos nossos grandes enganos, mas persistem em nos auxiliar. Fluidifica as águas para que elas se transformem em medicamentos. E olhai, Jesus, por todos os que sofrem, visitando nos seus lares, nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, onde houver a dor, Jesus. Que o seu olhar meio e compassivo alcance todos os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor envolva os corações amigos nas vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípedes esteja com todos nós. Que assim seja.